Olá, querido professor, a paz do Senhor. Que bom mais uma vez estar aqui com vocês. Bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. Seja bem-vindo a mais uma aula, agora a nossa última aula do trimestre. Seja bem-vindo você, irmão Mateus. Seja bem-vindo você, professor. Estamos aqui e agora para encerrar o trimestre, e com saudade ainda do irmão Gibson, lá de Ceará-Mirim. Amém? A paz do Senhor, irmã Eleide, a paz do Senhor, professor, professora. Nós estamos hoje nessa última aula, um semestre tão produtivo, tão edificante. Eu tenho certeza que para você também foi. Para mim foi um prazer poder ministrar essas aulas, poder estar aqui nesse semestre, poder passar conteúdos tão importantes para os nossos alunos. E hoje a nossa temática ela fecha com chave de ouro tudo aquilo que nós aprendemos durante esse trimestre, né, irmã Eleide? É verdade. É verdade. A Bíblia e o dinheiro, né? A Isso. nossa 14ª e última aula, né? A respeito dessa lição tão importante para a nossa vida cristã, preservando os valores cristãos, né? Que é aqui a nossa regra de fé e prática, né? É verdade. Não tem como ser cristão e não seguir todos esses valores que nós estudamos durante esse trimestre. Aqui é é a base da vida cristã. E aqui encerrando, como você disse, com chave de ouro, essa lição que é extremamente importante, que é a base de todas as coisas, né? Lendo essa lição, assim, a minha mente se transportou lá para o capítulo 6 do livro de Mateus. Era eu lendo essa lição e eu imaginando assim, Jesus falando, buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, a justiça de Deus. Em primeiro lugar, as coisas que vêm do alto. Em primeiro lugar, juntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, né? Porque o dinheiro, ele é, como diz aqui a palavra, a raiz de todos os males, né? Mas era que eu lendo essa lição e eu digo, Jesus, que coisa maravilhoso, né? Em todas as áreas da nossa vida, para todas as áreas, a Bíblia tem uma orientação importante a nos dar. E não seria nessa área que é tão importante, que mexe com a mente de tanta gente, né? E com certeza com a mente até de muitos cristãos, né? E causa problema em tantos lares, né? Para essa área, o Senhor também tem respostas para a nossa vida. E essa lição, né, a lição de hoje encontra-se lá em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versos 17 e 18, e em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9 e 10. A Bíblia diz, encontra-se em Romanos, no capítulo 12, no verso 4 e 5, e diz assim: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos, né? É verdade. Tem gente que se preocupa tanto, né, em ter dinheiro que esquece, de fato, das coisas que são mais importantes na vida. Esquecem da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, né? Quantas pessoas, quantos casos, né, nós conhecemos é, todos os dias, né, de pessoas que perdem as suas vidas por causa do dinheiro, entregam seus filhos à morte por causa do dinheiro, entregam nações inteiras, né, à morte por causa do dinheiro, por causa do poder. E quantos casos nós não conhecemos no mundo, na história, por causa do dinheiro e do poder, mas por causa de todas essas coisas, né, é, o sofrimento assola toda a terra. Mas nós, como cristãos, devemos entender que o primeiro recurso que devemos buscar, né, é o recurso celestial. Né? O primeiro recurso que devemos buscar é a graça, é a
fé, é nos encher da unção de Deus, é o óleo da unção, é buscar, é juntar tesouros no céu, como diz a palavra do Senhor. É juntar tesouros no céu onde a traça, né, o ferrugem consome. É porque ali, onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração, né? Essa palavra é que precisa estar, precisa encher o nosso coração, porque onde está o dinheiro, onde está a nossa riqueza, está ali também o nosso coração. E essa lição, irmão Mateus, ela é extremamente importante, né? E ela tem o objetivo de destacar que devemos honrar a Deus com as nossas finanças. É muito interessante essa questão de honrar a Deus com as nossas finanças, porque nós vemos tanta gente na igreja, né, que, que se prende na hora de fazer uma doação, né? Na hora de auxiliar, na hora de fazer uma na hora de fazer vamos fazer uma confraternização, porque as pessoas acham que a confraternização não é obra, né? Porque está sendo feita na igreja e é uma confraternização, não é obra. Porque na hora de fazer uma doação, porque vão trabalhar, né? Na hora de fazer a doação de uma cesta básica, porque quando eu passei por isso, ninguém me ajudou. Mas agora não está passando mais, então ajuda quem está precisando, não é verdade? E aí nós passamos por essas coisas na igreja, e muitas vezes a necessidade que passamos hoje é para nos ensinar. E amanhã, quando alguém estiver passando, né, você precisa ajudar. E muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes a necessidade que passamos hoje parece que blinda o nosso coração e não deixa a gente ajudar o outro no futuro. Mas nós precisamos aprender a honrar. E a honra, ela é independente das circunstâncias. Nós precisamos entender que a honra é independente das circunstâncias, né? É como diz como diz lá em Efésios, é que o nosso, agora, agora me fugiu a palavra, é em Timóteo. O filho deve honrar ao seu pai e à sua mãe, independente da circunstância, porque a promessa de Deus é para o filho que honra. Não é para o pai que é bonzinho, é para o filho que honra. Então, a honra, né, a promessa de Deus está sobre a honra de quem faz. A operação de Deus é para quem estabelece relação com os princípios da sua palavra. Então, nós precisamos entender isso. Não é sobre, porque você fez por mim, então eu vou fazer por você. Não é uma relação de troca. Então, se eu estou honrando a Deus com os meus recursos, então Deus vai, através ele sendo fiel como é, né? Ele vai me honrar, porque ele é zeloso para cumprir com a sua palavra. Nós precisamos entender que é preciso administrar o dinheiro que o Senhor nos concede. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos concede. Então, eu preciso estabelecer esse princípio de mordomia. Eu não sou dono, eu sou mordomo. Eu estou aqui apenas para administrar aquilo que o Senhor me deu. Ele me concedeu. É um presente de Deus. Então, eu não vou estragar. Ao invés de estragar, gastar de qualquer maneira, eu preciso fazer como bom mordomo que sou, eu preciso fazer produzir. Se Deus me deu eu vou pegar aquele que ele me deu e vou fazer gerar dois. Eu vou fazer gerar três. Eu vou fazer gerar quatro, cinco, 10, não importa quantos, mas desde que aqueles 10 que foram produzidos através daquele depois ele seja devolvido ao Senhor. Ele seja devolvido. Ele precisa ser devolvido, né? Nós precisamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas não é com o pior, é com o melhor.
Se daquela uma semente que o Senhor nos deu, gerar 10 frutos, eu preciso escolher o melhor fruto e devolver ao Senhor, né? As melhores ofertas precisamos oferecer ao Senhor. E ressaltar que a Bíblia ensina sobre o dízimo e a oferta. É a Bíblia que ensina. Não fui eu que inventei, não foi o irmão Mateus que inventou, é a Bíblia que nos orienta. Lá em Malaquias 3, outro dia nós estávamos falando sobre isso, e eu perguntei aos pré-adolescentes, eu disse, será que é possível o homem roubar a Deus? E eles ficaram, não, não, professor, não. É claro que não. Eu digo, vamos ler lá em Malaquias. E eles ficaram todos assim, vamos ler lá. Aí, quando abriram lá, é possível o homem roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas, não é? E aí, quando eu estou me negando a ofertar, quando eu estou me negando a dizimar, eu estou roubando a Deus. Porque tudo que nós temos, até o ar que nós respiramos, é concessão divina, né? Então, eu preciso, o dízimo e a oferta não é um favor que eu faço a Deus, né? É a expressão da minha gratidão. Se eu não for grata a Deus por todas as coisas que o Senhor nos concede, a quem eu serei grata? Não é verdade? Então, nós precisamos entender isso. Mas essa lição, além de todos desses três objetivos que são extremamente importantes, também tem saberes escolares importantes. E quais são eles, irmão Matheus? Meus queridos, os saberes escolares, eles têm total ligação com os objetivos que a irmã Lady bem falou e bem nos explicou. E o primeiro deles é que o amor às riquezas faz com que muitas pessoas se esqueçam de Deus. Muitas pessoas, ao buscarem adquirir, juntarem, guardar, ter muito dinheiro, se esquecem que o maior tesouro que um homem pode conquistar aqui na terra é sua salvação, é saber que Deus em Cristo nos concedeu um maior prêmio, uma maior bênção, um maior tesouro que é ser salvo nele e por meio dele. O segundo ponto, o dinheiro deve ser compreendido apenas como recurso que Deus provê. O dinheiro que nós recebemos do nosso trabalho, a partir do nosso esforço, quem provê é Deus, quem nos concede a porta de emprego é Deus, quem nos concede a saúde para ir trabalhar é Deus, quem nos dá a capacidade a toda manhã, a todo momento nos levantar e irmos trabalhar é Deus. Então nós não estamos é, dando a Deus além do que ele merece, não, de forma alguma. Nós estamos dando uma parcela pequena frente àquilo que ele nos concedeu, porque 10% é dado a Deus, entre aspas, mas o 100% foi ele que nos concedeu. Então, nós estamos devolvendo 10 de 100% que ele nos deu. Então, isso é mínimo, isso é ínfimo perto daquilo que Deus nos concede. O terceiro ponto, não adianta ter riquezas sem ter um relacionamento com Deus. E aí muitas pessoas deslizam, muitas pessoas caem. Porque ter dinheiro é bom, todos nós queríamos ter dinheiro suficiente para não passar dificuldades, não passar apertos, problemas no começo do mês e pagar as contas, mas o bem mais precioso nós já temos, que é o relacionamento com Deus por meio de Jesus. E o quarto ponto, nem sempre o que queremos é o que de fato precisamos. Nós queremos, sim, mas precisamos. Nós queremos ter muito dinheiro, queremos muitas pessoas, eu tenho certeza que não é o nosso caso, mas muitas pessoas no final do ano jogam na Mega Sena da virada, fazem apostas, apenas por um fator ganancioso. E se você for ver as reportagens, você vai ver. Você consegue entender isso. O que é que você quer fazer com o dinheiro que você vai ganhar? Ah, não, eu quero viajar, eu quero comprar isso, comprar aquilo. E nunca é revertido para a glória de Deus. Então, entendendo isso, compreendendo este aspecto, nós vamos entender que o que temos deve ser revertido para Deus, porque é dele. E o quinto ponto, a sociedade atual é marcada pela desigualdade social. Então, entendendo que o que nós temos vem de Deus, o salário, o dinheiro que nós temos vem de Deus, e tendo e olhando pelo aspecto cristão, um aspecto humano, um aspecto social, nós vamos entender que podemos e devemos, além de ofertar e
auxiliar no desenvolvimento da obra, também ajudar aquele que precisa com uma cesta básica, com um alimento, com um vestimento. E o sexto ponto, o sexto e último ponto. Há várias formas de gastar o dinheiro sem desperdiçá-lo. Muitas pessoas esbanjam, desperdiçam. O filho pródigo, o, o termo pródigo significa esbanjador. É um filho que foi, que esbanjou, que gastou com luxúrias, que gastou com tudo, mas ao final não fez nada. Desperdiçou o dinheiro que ele tinha recebido. E nós não devemos ser assim. O pai, ele concedeu, ele deu aquele dinheiro para o filho, deu a sua parte da herança. Ele foi e esbanjou. E nós recebemos todo mês a herança pelo nosso trabalho, mas não podemos desperdiçá-lo. Tudo, seja no comprar do alimento até no investimento. Temos que honrar a Deus em tudo, honrar a Deus em todos os centavos do nosso dinheiro. E nós temos que, a partir disso, passar para os nossos alunos essa importância, passar para os nossos pré-adolescentes, para os nossos alunos que ainda estão em desenvolvimento nesses aspectos, que o uso do dinheiro, por mais que o dinheiro seja adquirido com o seu esforço e com o seu suor, mas se Deus não lhe der saúde, se Deus não lhe der a capacidade de se levantar pela manhã para correr atrás, para trabalhar, para se esforçar, de nada isso vai valer. Então, a partir daí, essa lição ela tem essas temáticas, esses pontos tão importantes que vão consolidar nos nossos pré-adolescentes esse ensino tão singular e tão ímpar para a vida de um cristão. Porque quem dizima, dizima porque sabe que o que tem é porque Deus concedeu. É verdade. Já pegando aqui o último ponto, né, o último saber escolar que o irmão Mateus nos deu para nós, eu quero já aqui pegar o texto da lição lida, que essa lição ela é extremamente rica para os nossos dias e a gente não quer deixar nenhum ponto passar desapercebido, né, irmão Mateus? É Porque verdade. ela é muito importante, mas ela é curtinha, mas ela é extremamente sensível. E quando a gente fala de dinheiro, que é um ponto sensível na nossa sociedade, né? Porque nós vivemos em uma sociedade que é extremamente, primeiro, ela é administrada de forma capitalista, né? O nosso sistema econômico é capitalista e as pessoas vivem em função do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é que compra todas as coisas, né? Então, nós dependemos do dinheiro para muitas coisas, né? Nós não dependemos totalmente do dinheiro, porque nós dependemos totalmente de Deus, né? Mas nós precisamos do dinheiro para comprar as coisas, né? Não existe, e por causa dessa necessidade, infelizmente, existem muitos irmãos, né, nossos, que olham muito para o dinheiro, né? E por causa disso, existem muitos conflitos nos lares. E nós precisamos ter muita sabedoria na hora de administrar essa área. É muita sabedoria mesmo, porque qualquer coisa que a gente diga assim, fora do, do, do ponto, qualquer linha fora do ponto, a gente pode causar um transtorno. Então, vamos ter muita cautela na hora de administrar essa aula, em nome de Jesus. Então, vamos lá para o texto da lição. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 17 e 18, diz assim: E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Né? É o Senhor quem nos dá todas as coisas, a força, a energia, as vitaminas do corpo para trabalhar. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos dá capacidade intelectual, é Ele quem nos dá orientação, é Ele quem nos dá estratégias, é Ele quem nos dá, é Ele quem abre a nossa visão, é Ele quem nos dá a motivação diária, é aquele que se diz empreendedor, é ele quem dá as estratégias de empreendedorismo, é ele aquele que tem a força do trabalho, é ele quem dá a força do trabalho, aquele que tem a estratégia de marketing, aquele que tem a criatividade. Basta apenas que você busque, basta apenas que você se empenhe, basta apenas que você seja uma pessoa esforçada e ele lhe dá todas as coisas. Aquele que se esforça tem, agora aquele que não se esforça tem a paciência, porque do céu não cai, né?
do céu, a única coisa que cai é chuva, né? Isso é uma realidade. E granizo, né? Agora, aqui no Nordeste só cai chuva mesmo, né? Chuva de água, graças a Deus, né? Só cai chuva de água. Então, nós precisamos entender que nós estamos em um momento que é extremamente importante para os nossos pré-adolescentes, né? Os pré-adolescentes, eles estão vivendo um momento de transição, eles estão saindo da infância, entrando na adolescência. Eu digo sempre isso aqui nas nossas aulas, porque é, nós temos sempre professores novos que estão nos assistindo, e eles precisam entender, e nem todos têm a formação superior, mas eu acredito que a maioria deles são pais, a maioria deles são mães, e eles já entendem isso, eles estão vivendo em um momento de transição. O pré-adolescente, ele é um ser em transição. Ele está saindo da infância e está entrando, né, em um outro ambiente biológico, que é a adolescência. Eles estão passando por uma transição cognitiva, eles estão saindo de uma, de, do ambiente da infância, né, onde tudo era ofertado a eles, inclusive o conhecimento. E agora eles estão adquirindo conhecimento próprio, eles estão aprendendo a fazer as próprias escolhas, estão aprendendo a fazer a escolha de conhecimento, a fazer as próprias escolhas, inclusive, né, eles estão escolhendo os próprios amigos, são eles quem estão escolhendo os lugares por onde vão andar, eles estão escolhendo a roupa que vai vestir, o sapato que vai calçar, o conhecimento que eles vão adquirir, mas eles estão também passando por um processo de reafirmação de saberes. E eles precisam reafirmar esses saberes que eles já têm, né? E eles já sabiam que Deus, né, que faz todas as coisas. Eles aprenderam isso na infância. Aquela criança, o pré-adolescente que foi criança na igreja, ele já sabia. Deus faz todas as coisas conosco, mas ele precisa reaprender isso. Com quem é que ele reaprende isso? Com o exemplo dos seus pais. Mas se o pai e a mãe não estão dando a ele esse exemplo em casa de que Deus ele é o provedor e a Deus eu devo essa honra e eu preciso honrar a Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas, o professor precisa ser muito cauteloso, muito sábio nessa hora, para dizer, para ensinar a esse aluno, né? E ele precisa também ser esse exemplo de professor dizimista, de professor ofertante, e ele precisa ser esse professor que honra verdadeiramente a Deus com a sua vida, com o seu serviço, com as suas ofertas, com os seus dízimos, mas também ele honra a Deus com tudo que ele tem feito, né? Na igreja, com todo o seu comportamento, com toda a sua adoração. Porque esse é o momento dele dizer a Deus: olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, eu devo ao Senhor. E o pré-adolescente, ele precisa ver isso nesse professor, né? Então, é a honra a Deus acima de todas as coisas, honrando a Deus com o que eu tenho, e com o que eu tenho, como ser, como pessoa, com as coisas materiais, com tudo, né? Não é só com o dinheiro, né? Não é só isso, porque a gente não tem só dinheiro, né? Nós temos caráter, nós temos tudo, mas é o que eu sou e com o que eu tenho. Então, quando honramos a Deus, significa que Ele ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Nada é mais importante do que a presença de Deus, inclusive os nossos bens. Inclusive, não é só, é inclusive os nossos bens. Deus nos concede o dinheiro como recurso e devemos usá-lo com sabedoria. Então, precisamos deixar claro aos nossos alunos que os bens que o Senhor nos concede é para, em primeiro lugar, usufruto da nossa casa, da nossa família, né? Precisamos cuidar da nossa família, mas também para honrar ao Senhor na igreja, né? Honrar ao Senhor na igreja. Precisamos deixar isso claro, porque
o pré-adolescente ele não pode crescer achando que não posso de jeito nenhum ajudar a igreja, porque meus filhos não podem Isso, passar fome. Não. Você pode dividir, irmão. Você pode com dividir, certeza. E se a né? gente não passar esse entendimento para o nosso aluno, se a gente não passar essa ideia para ele de forma clara, de forma verdadeira e verídica, a gente vai entrar na problemática do ponto A, que é o amor ao dinheiro é um problema. A gente acaba Isso, entrando nesse problema, acaba entrando nessa questão, por quê? Porque ele vai se apegar com o dinheiro, vai dizer, não, o dinheiro é meu esforço, foi eu que conquistei, fui eu que fiz, e eu não vou dar nada a ninguém. Eu não vou dar dinheiro a é, pastor, não vou dar dinheiro é. à igreja, E a mas nós sabemos bênção que de não. Deus. E a Pois é, bênção de Deus, onde é que fica, né? pois é. E muitas pessoas acabam errando nisso. E como a nossa lição ela tem todos as lições todos os domingos tem essa temática tão importante dos princípios fundamentais, é, aprender isso desde novo, desde do momento que está se formando ali as ideias, formando ali, aperfeiçoando o caráter do pré-adolescente, isso é importante, isso porque na vida adulta é que vai se deparar com essas questões. E é bom deixar claro para os nossos alunos que não é você negligenciar a sua casa, não é você deixar de cumprir com seus compromissos financeiros, deixar, por exemplo, cortar sua energia a pagar a dar seu dízimo. Não, não é isso. A ideia é você, de forma equilibrada, de forma justa, de forma honesta, também honrar a Deus, honrar os compromissos, mas, acima de tudo, honrar a Deus. Por quê? Porque aí a gente já consegue entender a partir do ponto B que Deus é maior que o nosso dinheiro. Deus, Aleluia. ele não precisa do meu e nem dos seus 10%, não precisa, porque ele é o dono do ouro e da prata. Mas nós, por sabermos que o que nós recebemos é porque Deus nos concedeu, nós vamos entregar. Nós vamos dizer, Senhor, ó, eu estou entregando a minha 10ª parte porque eu sei que os outros 90% que vai ficar para mim é porque o Senhor que me deu. É porque o Senhor que me concedeu. É porque o Senhor que me concedeu essa grandiosa bênção. Muitas pessoas Glória. trazem idolatria ao dinheiro. Eu conheço uma pessoa que certa feita disse que se não fosse o dinheiro no bolso, nada ela conseguiria. Mas não. Mas muito pelo contrário. O dinheiro não compra oxigênio. O dinheiro não compra a saúde. Ah, mas eu pago um plano. Não. Nós tivemos um exemplo vivo recentemente da pandemia. Pessoas de Isso. dinheiro, com condição, com muito dinheiro no bolso. Mas quando um vírus microscópico chegou ali no pulmão, perdeu a vida. Então, Não teve isso é uma pulmão forma de aqui render para esfriar graças. desse jeito. E isso, pois é, uma forma de render graças. Uma forma de dizer, Senhor, o Senhor é maior que o meu dinheiro, o Senhor não precisa do meu dinheiro, mas eu sei que eu preciso de Ti. E que a partir disso eu vou entregar o meu primeiro, meus 10%, aquilo que eu tenho para Te entregar, porque eu sei que se não fosse o Senhor, eu não teria. Então, passar É, essa ideia, tornar claro e deixar claro para o nosso aluno essa temática e essa importância é de extremo valor, porque a partir daí, na vida adulta, quando ele estiver lidando com mais dinheiro, a partir de um trabalho, sabendo que o que conquistou ali foi a partir de um esforço, de um cansaço, de um investimento de tempo e de força, eles vão saber que é necessário entregar, é necessário entregar ao Senhor, porque só Ele é merecido toda a honra e de toda a glória. amém, Jesus. É verdade, é verdade. Então, assim, nós precisamos entender, né, que essa é a maneira correta, né, de fazer, de dar a glória a Deus, né? E Entendendo que Ele é maior do que todas as coisas, inclusive maior do que o dinheiro. Mas existe, né, uma forma correta de gastar o dinheiro que o Senhor nos dá. Existe uma forma isso, correta de gastar os recursos o que o Senhor, não apenas o dinheiro, mas os recursos que o Senhor nos oferta, né? Porque é interessante essa questão do, do dinheiro, porque parece até que nós estamos ligados só à questão dos tesouros, mas tudo é riqueza, né? O Senhor nos dá todo tipo de riqueza e, de certa forma, nós acabamos desperdiçando
todos os recursos que o Senhor nos oferece. Inclusive, né, os recursos, nós estamos aqui falando de tesouro, né? Nós estamos aqui falando de dinheiro. Mas, se nós observarmos bem, todos os recursos que são riquezas, recursos, inclusive os recursos naturais, são desperdiçados, né? Nós Sim, desperdiçamos todo tipo de recurso que o Senhor nos oferece. E são que todas as coisas são riquezas do céu para nós, né? Muitas vezes o alimento, a água, as riquezas, os minérios, todas essas coisas são desperdiçadas pelo homem, inclusive pelo homem cristão. isso, verdade. Então, nós precisamos aprender a partir do dinheiro, nós precisamos aprender a ser mais conscientes, né? Isso, Aprender a sermos mais, a sermos mais respeitosos, né? Com esse recurso que o Senhor nos oferta, nos concede. É sempre pensando nisso, né? Eu preciso entender que comprar é uma necessidade. isso. Então, se eu vou comprar, eu preciso de uma interrogação. Se eu, às vezes vocês vamos fazer um exercício. Você tá lá andando no comércio, aí você passa na frente de uma loja, ai, que coisa linda, vou comprar, Isso. né? Aí você prova, ai, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Faça um exercício, prove, vou ali e volto já. Vai embora. Se aquilo realmente é importante e você precisa mesmo, você vai voltar para comprar. Mas se não for importante, dê uma certa distância da loja para ver se você volta. Você É não verdade. volta. Isso é o consumo consciente. É a ideia de consumir, de adquirir, de comprar a partir e baseado numa necessidade verídica. É Porque nós verdade. falamos no início que nós queríamos comprar e ter, eu queria comprar várias coisas, ter muitas coisas, só que entendendo que eu tenho o que preciso, mas não tenho o que quero, é o que nós conseguimos entender e enxergar que é o Deus que nos concede. Nunca me faltou nada, nunca me faltou o necessário, e isso é graças a Deus. Glória a Deus Ou, por isso. é, Por ou quê? então Porque as pessoas que fazem compra na internet. isso, Faça lá a escolha no carrinho, né? Faça lá a seleção no carrinho e deixe lá. Deixe por isso, alguns dias. E veja se aquilo vai te fazer falta. Se isso. não fizer falta, você vai lá e compra. Se não fizer falta, veja lá o que é que acontece. Isso. Isso é É, muito interessante, porque a sabedoria na compra, ela glorifica a Deus. A sabedoria na compra, ela vai glorificar a Deus, porque quem tem sabedoria em comprar, vai comprar baseado no valor que recebe, no dinheiro que tem para honrar aquele compromisso, e não vai ficar devendo, não vai ficar superlotado de compras, de pagamentos, de boletos, não. E e a partir daí você vai conseguir separar os seus 10% para Deus. Porque a partir do momento que a gente se atola em dívidas, se atola em compromissos financeiros, a primeira coisa que vai deixar de lado é de honrar a Deus com os seus dez por é cento. verdade, é A primeira verdade. coisa que vai dizer assim, não, esse mês não dá para eu dar meu dízimo. Mas não. O que tem que vir à mente é um compromisso, é um gasto consciente, um gasto com compromisso para que isso nunca aconteça. E se vier a acontecer, termos a noção e a ideia de que há um aspecto a ser melhorado, um aspecto a ser mudado. Por quê? Porque nunca devemos deixar de honrar a Deus com aquilo que Ele nos concede, com aquilo que Mas Ele será nos dá. que seria interessante fazer uma atividade com os alunos com essa temática, João Matheus? E isso, por exemplo, a lição até nos sugere desenvolver ou simular um ambiente de compra. Por exemplo, simule que seus alunos estão no shopping para comprar roupas, brinquedos, alguma coisa desse tipo, só que eles vão ter um valor determinado. Por exemplo, R$ 100. Eles vão ter que comprar uma roupa e
um brinquedo, alguma coisa desse tipo. Só que eles também vão ter que separar os 10% deles. E os adolescentes vão, com certeza, imaginar comprar, quero comprar tal roupa, tal vestido, comprar tal brinquedo, quero comprar um carro, quero comprar alguma coisa desse tipo. E sempre, nós professores, com a nossa função de dizer a eles, ó, antes de planejar comprar qualquer coisa, planeje separar o que é de Deus. Planeje separar aquilo que Deus é, merece receber, não porque ele entregou, não, não é por causa disso, mas por honra e por louvor a ele. Então, essa dinâmica, a dinâmica nessa perspectiva é interessante. Então, desenvolva, adapte, professor, professora, essa dinâmica à sua classe, traga um aperfeiçoamento dela para que seja despertado isso no seu aluno, na sua aluna. Inclusive, pode ser feito até com a loja virtual, né? Uma coisa Isso, assim. isso. É, é uma, até poder acessar a loja até da CPAD, né? Tentar Pronto, entrar na é loja da verdade. CPAD e é interessante e fazer a, a escolha dos produtos, né? Lá na loja da CPAD, para não dar margem para muitas escolhas. A gente faz Sim, um direcionamento, né? Tá? verdade. Para dar um direcionamento. É interessante, é bem interessante a proposta da lição e é bem interessante essa dinâmica. Eu achei também bem bacana. Então, assim, nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos, né? E porque gastar todo mundo gosta, principalmente as meninas, né? Mas isso é uma coisa extremamente importante. A gente fala assim das meninas, mas hoje nós vemos, né, uma, uma mudança no comportamento dos meninos também, dos homens, que, né, é bastante impulsionado a compras e compras enquanto as meninas estão ligadas a roupas, né, a produtos variados, né, de valor pequeno, os homens eles são mais ligados a produtos menos variados, tem uma variedade menor, mas de valores exorbitantes, né? É celular, são tênis caríssimos, são mochilas e não sei o quê. E nós temos esse problema hoje, né? Também dentro da igreja. Também dentro da igreja. Gente que querem coisas de valor exorbitantes. Então, nós precisamos, mais uma vez, né, ter muita cautela na hora de abordar esse assunto, mas sabendo que não podemos deixar de tocar em todos os pontos, com muita sabedoria, com muita prudência, né? Sabendo que vamos tocar em muitas feridas, né? Mas precisamos, né, abordar com muita cautela, né? Mas precisamos abordar todos os pontos, né? E aí chegamos no terceiro ponto da lição, que é o que a Bíblia fala sobre os dízimos e as ofertas, né? A expressão de gratidão a Deus, a nossa expressão de gratidão a Deus, como a gente já colocou aqui, né? Desde o início da lição. Em primeiro lugar, o aluno precisa ver no professor um professor adorador, né? Professor, um professor grato. Talvez esse seja o ponto mais importante da lição. Porque se o aluno não vê isso na sua casa, ele precisa ver isso no professor, né? Ele precisa ver que o professor ele é um professor comprometido com a palavra de Deus. Ele precisa ver que o seu professor ele está comprometido com aquilo que a Bíblia ensina a respeito dos dízimos e das ofertas, né? Porque Ele o precisa exemplo saber vai trazer o uma exemplo grande lição para os alunos. com A partir toda do momento em que certeza. ele vê o seu professor, por mais que o valor seja um valor baixo, seja uma pequena moeda, mas o fato do professor todo domingo dar a sua oferta visível aos alunos é uma forma de estimulá-los, dizer, o professor sempre dá uma oferta, eu lembrei, eu vou pedir ao meu pai uma moedinha, vou pedir à minha mãe uma moeda, ao meu avô, ou alguém que possa me dar para que eu também faça como meu professor. Isso Sim, estimula, isso desenvolve essa capacidade para na vida futura, os nossos alunos serem dizimistas, ofertantes na casa do Senhor, fiéis a esse compromisso. com toda certeza.
Então, essa forma, né? Essa forma de gratidão a Deus, né? Porque mas eu sou grato ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, todas as vezes que eu vou orar ao Senhor, eu choro, né? Eu estou o tempo todo trabalhando, eu estou o tempo todo, sim, mas o Senhor diz assim, olha, lança o teu pão sobre as águas. Mas eu não tenho dinheiro, né? O que é que você tem? O que é que você tem? Então, lance seu pão sobre as águas. O Senhor me deu essa palavra outro dia, e eu disse, Senhor, eu não tenho, o que é que eu tenho? E o Senhor disse, lança o teu pão sobre as águas. E eu comecei, disse, Jesus, aí eu comecei a trabalhar, e o Senhor começou a me honrar. E o Senhor me honrando, e eu comecei a honrar também ao Senhor com aquilo que Ele estava me dando. E o Senhor me abençoou de forma grande. Eu digo, Jesus, que coisa maravilhosa. E lógico que quanto mais o Senhor nos honra, mais nós honramos ao Senhor. Isso isso precisa ser recíproco. Quanto mais o Senhor lhe abençoa, mais você precisa honrar o Senhor, né? Então, não é uma troca, não é porque eu estou barganhando com o Senhor, não. Mas se ele está me abençoando, eu preciso honrá-lo, né? É diferente. Não é uma troca, não é uma barganha. A barganha é Jesus, se tu me der, eu te dou. Isso é barganha, né? Mas o Senhor está me abençoando, então eu estou honrando. É diferente. Até a palavra é diferente, né? Eu estou honrando. Se a palavra é diferente, o sentido é diferente. A emoção que se coloca, né? O sentimento, a emoção não, o sentimento que se coloca na palavra é diferente. Porque quando a palavra sai da sua boca, ela vem de dentro do seu coração, ela vem de dentro da sua alma. Então, é diferente, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu não estou barganhando, eu não estou trocando com Deus, eu estou honrando ao Senhor. Jesus aqui é teu, né? Então, aqui é teu, aqui é a expressão da minha gratidão. Aqui é para que a tua casa fique linda. Isso aqui é para que nós ganhemos almas para o Senhor. Isso aqui é para que os teus filhos se sintam honrados. Isso aqui é para o Senhor. Então, tudo que nós temos precisa ser de alguma forma devolvido para Deus, né? Uma parte do nosso dinheiro volta para Deus de contribuições e de contribuições em dízimos e ofertas. O restante deve ser usado de maneira correta. E qual é a maneira correta? Né? Em primeiro lugar, bem administrado de forma consciente. Né? Em segundo lugar, a nossa fidelidade, né? O dinheiro que o Senhor nos dá, né? Que Ele nos concede, tem que ser usado com a nossa família. E não pode ser usado para nada ilícito. Né? Então, isso é uma coisa que precisa também ficar claro. Deus espera fidelidade de todos nós na administração de tudo que Ele, com bondade e amor, nos concedeu. Então, precisa ficar absolutamente claro, né, para nós. Então, assim, uma das coisas que eu pensei, né, nós estávamos aqui falando no início da lição, que aí o professor vai ter que consultar o seu pastor, né? Eu também vou ter que consultar o meu pastor a respeito disso, que eu não consultei, mas pastor Martim, aí a, a direção do podcast vai ter que rever isso aí, mas aí o professor, ele fique à vontade para colocar essa atividade ou não, mas eu acredito que com a modernização das relações financeiras e com a falta, né, do dinheiro em espécie nas mãos dos alunos, porque isso é um fato, inclusive na minha congregação, os alunos não levam dinheiro em espécie para a igreja, essa é uma desculpa que eles usam, né? Uma desculpa não, é a justificativa deles, que é uma coisa extremamente real, né, nos dias de hoje, porque eles recebem a mesada deles em Pix e eles não têm dinheiro em espécie, e eles
falam muito, professora, eu não trouxe oferta porque eu não tenho dinheiro em espécie, eu só tenho Pix. E eu sempre disse que ia levar para eles o número do CNPJ da igreja e eu nunca levei. Mas talvez essa seja a lição mais adequada para que isso aconteça, né? A gente levar o CNPJ da igreja, o número lá do tesoureiro da sua congregação, né? E que o aluno aprenda a fazer o Pix para a Assembleia, né? Para a igreja, e enviar o comprovante do Pix para o tesoureiro da congregação, para que o Pix entre como recurso do tesouro daquela congregação. Por que que eu acho que isso é importante neste momento? Porque, como a gente disse no início da lição, o aluno, o pré-adolescente, ele está passando por uma fase de transição e ele precisa reafirmar saberes, né? Ele precisa, e nesse momento, ele vai reafirmar e ele vai reajustar, reconduzir e ele vai reproduzir e vai reforçar aqueles saberes que são mais fortes, que são mais importantes na sua vida. Né? Aqueles saberes que ele conheceu lá na infância e que são mais produtivos na sua mente e que são mais intensos na sua mente nos dias de hoje. E são as coisas que ele mais reproduz no dia a dia. Então, ele vai manter-se firme e fiéis naquilo que ele faz diariamente. Se ele achar que isso não é importante, que não tem importância nenhuma para ele, ser um ofertante, ser um dizimista, e ele deixar de considerar isso importante, no futuro, ele não será um dizimista, ele não será um ofertante. Então, eu considero, né? Achar achismo, a gente não está aqui para achar nada. Eu considero de extrema importância, nesse momento, em que as relações financeiras elas se tornam cada vez mais modernas e a tendência natural é que essas relações se modernizem cada vez mais, até que o dinheiro desapareça do mercado, o dinheiro em espécie desapareça do mercado, que os pré-adolescentes eles se modernizem também, né, nas relações financeiras dentro da própria congregação. E isso possa ser passado para eles o quanto antes, para que eles não percam esse hábito de de dar as suas ofertas e os seus dízimos na congregação, para que isso se torne um hábito natural e não seja um esforço no futuro. Porque quando a coisa é tratada com naturalidade, não é um esforço, não é um sacrifício, mas sim um ato de gratidão, uma expressão de gratidão. Nós estamos ensinando a gratidão. Nós não estamos ensinando um sacrifício, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Então, nós precisamos ensinar aos nossos pré-adolescentes que quando não ofertamos e dizimamos, estamos, como está escrito lá em Malaquias, estamos sendo infiéis a Deus. E é um ato de infidelidade, né? E nessa contramão, não estamos sendo gratos, estamos sendo infiéis. Amém? É verdade. Amém. E isso, irmã, ele associando, como já trazendo um aspecto conclusivo, por isso que você já falou, a Bíblia ela não vai condenar quem tem dinheiro, não vai condenar, não vai trazer uma condenação ao dinheiro em si. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é o valor que muitas pessoas depositam de importante e colocam o dinheiro acima de todas as coisas. O que a Bíblia condena é isso. Então, ao deixarmos claro aos nossos alunos que o ter dinheiro é importante, que buscar uma qualificação profissional para ter mais recursos é importante, mas não podemos e nunca devemos deixar de lado a palavra de Deus, deixar de lado as coisas do Senhor. E, a partir disso, não deixando de lado Deus, não deixando de lado as coisas de Deus, nós vamos honrar Ele com os nossos dízimos, com as nossas ofertas,
Vamos honrar o Senhor ao ajudar um próximo, ao trazer uma bênção financeira a alguém, a conceder um auxílio, uma ajuda a alguém, por meio daquilo que o Senhor nos concedeu, por meio do nosso esforço, que é o dinheiro. Mas do nosso esforço não valeria de nada se não fosse Deus nos concedendo saúde, se não fosse Deus nos entregando a tranquilidade, nos concedendo abrir uma porta de emprego. E a partir disso, entendendo tudo isso, nós vamos ser gratos a Deus de uma forma mais clara e honrar a Ele, porque Ele é digno, Ele merece. Aquele que reconhece que Deus é digno de toda a honra e toda a glória, já parte de um pressuposto muito importante, já está na frente de muitos, porque vai saber que é dever dele honrar a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, gente. Amém. Que aula maravilhosa, né? Amém, é Meu verdade. Deus, que coisa tremenda. Jesus é bom, né? Então, mais uma vez, nós estamos aqui muito felizes com o encerramento dessa lição, né? É O verdade. Senhor, Ele é muito bom. E a única coisa que eu tenho a dizer nesse encerramento é que o Senhor ajude a você, professor, a você, professora, a encerrar esse trimestre aí com chave de ouro, né? É Nós verdade. estamos encerrando mais um ano, né? Que o Senhor lhe conceda, né? Encerramento de ano, todo especial, que o Senhor encerre esse ciclo na sua vida de forma especial, entendendo você que você não trabalhou para o homem, você trabalhou para o Senhor. É verdade. Ele é um excelente patrão. Ele é Amém, um é verdade. excelente patrão, né? Ele tem todas as qualidades fundamentais, né, de um patrão fiel e zeloso. Ele é o nosso Senhor e ele é fiel. Ele não é, ele tem todo o cuidado conosco. Ele é um patrão como ninguém nunca viu, né? De nós Amém. ele tem cuidado de todas as formas. E você não trabalhou em vão. Foi um ano complexo, difícil, cansativo, cheio de atividade, porque do jeito que foi da minha vida, foi na sua vida também, né? Eu imagino a correria de todo mundo, mas porque o Senhor ele não chama os desocupados, os descomprometidos. Ele só chama as pessoas ocupadas e comprometidas com a sua obra. Mas eu creio que o Senhor ele tem a recompensa que vai caber exatamente no tamanho da obra que você fez. E você vai olhar para trás e vai se sentir satisfeito. Eu estava essa semana meditando lá em Isaías 53, quando o Senhor disse assim, ele olhou para a sua obra e se agradou em moer, né? Quando ele viu o que ele havia feito. Deixa eu ler aqui, que é para não dizer a palavra errada. Isaías 53, no verso 10, que ele diz assim: Todavia ao Senhor agradou o moinho, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aqui ele estava falando de Jesus. Mas às vezes nós trabalhamos tanto, né? E o Senhor, e às vezes a gente se sente tão cansado. Às vezes a gente se sente cansado e a gente se sente abatido de alma, né? E a gente se pergunta muitas vezes, vai valer a pena, né? Mas você vai olhar para trás e vai olhar para o ano de 2023 e você vai dizer, valeu a pena, porque almas foram ganhas, pessoas foram salvas, a igreja foi edificada, você foi edificado e você foi edificada, crianças foram edificadas, adolescentes foram edificados e você terminou o ano e nós estamos aqui, né? E vencemos. Glória a Deus. Estamos com vida. Valeu a pena, né? Trabalho da sua alma. Você verá, ficará satisfeito. Amém?
Eu Amém. Graças desejo a a Deus. você um excelente Natal e um ano novo cheio de paz, de alegria, em nome de Jesus.